Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver os nossos objetivos? Então, nós vamos fazer a leitura de um causo, certo? E identificar informações explícitas, são aquelas informações de fácil localização dentro do texto, e também compreender a variação linguística presente no texto. Você lembra algo sobre a variação linguística? Já esqueceu? Então nós vamos conseguir revisar, retomar essas informações, beleza? Conte comigo para isso. Agora, perguntinha inicial aqui para você. Os causos, eles são textos atrativos e acessíveis? Será, pessoal? Atrativos eu tenho certeza que eles são, porque as pessoas ficam presas naquela história quando estão ouvindo ou lendo um causo. O problema é que nem sempre elas são acessíveis, por falta de livros ainda, de autores que tenham ali livros impressos, digamos assim, registrados. Às vezes só divulgam através das redes sociais, ou ainda através de oficinas de contação, de causos, e não tem ali um trabalho ali de livro, de editor ainda, certo? Então, às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade, de identificar aí textos desse gênero causo, beleza? Principalmente porque é um texto que ele surge do oral. Então, a preocupação do gênero é contar a história, não é registrar no papel. Mas as pessoas têm dado maior importância de registrar. Por quê? Porque aquela história às vezes acaba se perdendo ou se alterando. Se eu escuto de uma forma e eu não lembro algum detalhe, daqui a pouco eu vou contar a história para outra pessoa e eu já conto esquecendo alguma situação. Então isso não acontece quando o texto é escrito e registrado em um livro, por exemplo. Então é importante esse registro escrito também, beleza? E essa imagem, o que está acontecendo aqui? Um barbeiro, um salão de beleza, o que está acontecendo exatamente aqui, Será que isso tem relação com o nosso texto? De alguma forma? Sim, tem relação, Nós vamos falar tema barbeiro, Inclusive dá o nome ao título do causo, certo? Mas os causos, será que eles se parecem com outros textos? Por exemplo, sabe aquelas histórias de pescador? Aquelas anedotas, É meio que isso, As pessoas aumentam muito, as informações, Peguei um peixe desse tamanho, pesava não sei quantos quilos, mas como que você não tem foto? É que eu não estava com o celular na hora, aí eu fiquei com dó e acabei soltando o bicho no rio de novo, Sabe, como é essas histórias de pescador, É mais ou menos isso que os causos representam, Só que em outra medida, com uma questão mais regional, uma questão assim de compadre, de familiar, de vizinho, de um conhecido meu, Então contar fatos curiosos sobre isso, tá bom? Geralmente poucos personagens e assim por diante. Vamos lá então, vamos acompanhar a leitura deste interessante texto do gênero causo, Por que será que tem aquele emojizinho ali de riso? É justamente isso, Então o componente principal dos causos é o humor, tá bom? Vamos lá então? Barbeiro, então é o título. Diz que um belo dia, um índio bem alegre chegou numa barbearia, juntamente com um menino, os dois para cortar o cabelo. O barbeiro, gente muy buena, fez um belo corte no índio, que já aproveitou para aparar a barba. Enfim, deu um trato geral. Depois de pronto o índio, chegou a vez do guri. Nisso o índio disse para o barbeiro: Tchê, enquanto tu cortas as melenas do guri, vou dar um pulo até o bolicho da esquina, comprar um cigarrito e já tô de volta. Tá bueno, disse o barbeiro. Só que o barbeiro terminou de cortar o cabelo do guri e o índio não apareceu. Senta aí e espera que teu pai já vem te buscar. Ele não é meu pai, disse o moleque. Teu irmão, teu tio, seja lá o que for, senta aí. Ele não é nada meu, falou o guri.
Aí o barbeiro perguntou, intrigado, mas quem é o animal então? Não sei, ele me pegou ali na esquina e perguntou se eu queria cortar o cabelo de graça, né? Então percebam aí essa relação do humor, né? Apresentado aqui, principalmente nessa parte final do caos, né? No início, é mais eu contar mesmo, né? O momento em que eles chegam no salão, né? Ali na barbearia, né? E que primeiro corta-se o cabelo ali do homem, depois na sequência o barbeiro faz o corte ali ao menino, né? E assim vai se desenvolvendo até chegar nessa parte final, que é o que torna interessante, né? O texto, engraçado, humorado, cômico, porque imagina você encontrar alguém na rua e convidar para cortar o cabelo, não é comum, né? Não é mesmo? Né? Principalmente assim, quem que é preocupado com a sua aparência, né? Cuidado com você, especificamente, com você criança, com você adolescente aí do 6º ano. Geralmente são quem? Os pais, os avós, talvez os tios. Mais desconhecidos, não, né, pessoal? Então, isso acaba tornando engraçado também. E o fato ali de a pessoa ali pegar ali, né, perguntando, quer cortar o cabelo de graça, né? Como se fosse assim, aplicando um golpe, né? No barbeiro ali, deixar sem pagar, porque o adulto pagou o dele e foi embora, né? No máximo ele pagou o dele e deixou ali o cabelo do guri ali sem pagar, tá bom? Então isso é legal de perceber também nos textos. Agora temos aqui a atividade número 1. Eu quero que você leia o trecho com atenção e responda. Inicialmente, havia um suposto grau de parentesco entre o homem e o menino, certo? E em que momento essa expectativa é quebrada? Pense um pouquinho, já voltamos. Legal, e aí, você percebeu em que momento se descobre que o menino, o adulto, não são parentes, né? Então há uma quebra de expectativa, porque você começa imaginando uma coisa, chega no final, é outra, né? Então isso nós chamamos de quebra de expectativa dentro do texto. Então muda-se totalmente o rumo, e isso acaba muitas vezes tornando engraçado, né? A história, no caso, né, que é narrada ou lida, né, por alguém, tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui, descobrindo então a nossa resposta. Então a expectativa, né, de que existe um grau de parentesco entre o homem e o menino, ela é quebrada no momento em que o guri revela que o homem não é nada dele, né? Então, mais para o final ali, né? Então ele não é nada meu, né? Então o barbeiro indaga, né? Ele é teu pai, teu tio, né? Ele diz, não é nada meu, né? Isso acaba surpreendendo o barbeiro, né? Então quem é essa pessoa, né? Desconhecida, inclusive que te deixou aqui e não pagou pelo corte, né? Do menino principalmente, né? A parte ali do adulto a gente não imagina exatamente se ele pagou ou não, porque a história não revela. Pode ser que ele até nem pagou, né? O próprio corte também, né? Então aplicou um golpe, né? Enganou ali o barbeiro, que é uma atitude muito errada, né? Não façam isso, por favor, tá? Agora vamos à atividade de número 2. Leia o trecho e responda o seguinte. A pergunta é: qual efeito de sentido é provocado pela fala final do menino? Pense a respeito, já voltamos.
Legal, e aí? Conseguiu descobrir? Analisou direitinho? Vamos ver se você acertou aí a sua resposta. Olha lá, então qual é o efeito de sentido, né, criado? Então o que se pretende, né, com essa fala final do menino dentro do texto, né? Vamos ver? O efeito aqui provocado, né, é o de humor, comicidade, né? Uma vez que soa engraçado alguém levar um desconhecido para cortar o cabelo e também a forma com que o barbeiro foi ludibriado, ou seja, enganado, né? Passado para trás, ou seja lá qual é o termo, né? Aplicou um golpe ali, tá bom? Beleza? Então, isso acaba sendo engraçado, mas não é legal, né, pessoal? É engraçado porque é só uma história, mas de verdade isso é uma atitude errada e é crime, tá bom? Agora vamos falar sobre variação linguística. Você lembra o que é isso? Variação linguística. Será que todo mundo fala igual? Né? Não há diferenças entre um adulto, uma criança, um idoso, não há falas informais, não há falas regionais? Professor, há tudo isso? Ah, sim, com certeza. E será que uma palavra, ela permanece sempre da mesma forma? Ela nunca se altera? Ou pode haver algum tipo de mudança, de simplificação, alguma coisa nesse sentido? Pode, né, pessoal? Temos algumas palavras, alguns termos que mudaram a forma de escrever, né, ao longo dos anos. Por exemplo, farmácia, né? Então, se escrevia com PH no lugar de F, né? Então, até hoje nós temos aí alguns nomes que usam, né, o PH. Por exemplo, existem Sofias, escrito com PH no lugar de F, né? Então, Sofia, em vez de usar o F, usa PH, né? Então, é isso, as palavras se transformam, não são todas, mas nós pudemos notar, perceber ao longo dos anos, ao longo dos tempos, muitas transformações, tá? E tudo isso faz parte desse contexto de variação linguística. Vamos entender melhor como isso acontece? Olha lá. Então, nós temos alguns tipos de variação linguística, né? Vamos falar primeiro sobre a variação social, que é aquele ligado a vários aspectos das pessoas, como a renda, né? Se elas têm determinada classe social, mais endinheirada ou menos endinheirada, né? Os problemas sociais, eles interferem também, né? No conhecimento, no acesso à leitura, à informação. No lugar de estudar, muitas pessoas precisam trabalhar, né? Infelizmente. Então, muitas dessas questões, sim, trazem essa influência, né, para a variação social, a profissão, né, a questão das tribos urbanas, os grupos, né, tem ali as suas gírias próprias, né, então tem um vocabulário ali próprio e isso tudo faz parte dessa variação social. Na sequência vem a variação histórica, que é essa que eu falei das transformações das palavras, que se escreviam de uma determinada forma e hoje se escrevem de outra forma, certo? Então, essa transformação ao longo do tempo. Já a variação estilística ou ainda contextual é de acordo com a situação, né? Então, em uma determinada situação, eu vou utilizar linguagem formal sempre. Em outras, eu posso usar uma mistura de linguagem formal com informal. Não há problema. Mas tudo isso vai depender da situação. No trabalho, na escola, eu preciso usar a linguagem formal. Mas se eu estou conversando com um colega, um amigo meu, adolescente, por exemplo, não tem problema de usar informalidade, certo? Então, tudo que determina isso é o contexto. É a situação de fala, se eu posso ou não devo usar, né, a linguagem informal, tá bom? Então, preste atenção nisso, beleza? O que mais? Variação regional, isso é muito importante, né? Então, o nosso país aí é muito amplo, é um país de dimensões continentais, né? De um continente completo, praticamente. Então, nós temos ali muitas diferenças, né? De sotaques, de termos, né? Que são diferentes. Em um local se chama bolacha, em outro biscoito, em um local é vina, em outro é salsicha, em um lugar é estojo, no outro é penal, né? E assim tudo isso. Então, o mesmo objeto ele recebe o nome
diferente em cada local. O mesmo alimento, nomes diferentes de acordo com o local, né? E assim a gente vai percebendo como essa variação regional faz parte muito, né, do nosso dia a dia, tá? Então, isso aí são as influências do espaço geográfico, né? Que a pessoa mora ou morou por algum tempo, né? Então, isso pode ser percebido por dois fatores. O sotaque é muito forte, né? Por exemplo, quando alguém não é do nosso estado, né? E a gente recebe pessoas no Paraná aqui, vindas lá do Nordeste, vindas do Rio Grande do Sul, né? E nós percebemos que o sotaque ele é diferente, o carioca, né? Nós conseguimos perceber claramente que aquela pessoa não nasceu no Paraná, porque o sotaque ele entrega isso, né? Talvez nós não tenhamos certeza exata de onde, né, essa pessoa é, mas sabemos que pelo menos não é daqui do Paraná, certo? Outro fator é o regionalismo, né? Que é ligado ao vocabulário, né? Consiste na existência de palavras ou expressões que são típicas daquele local. Então, às vezes, nós vamos ter dificuldade de compreender o significado de uma palavra porque ela não faz parte aqui da nossa região e sim de outro local. E tem que pesquisar, então, na internet ou, né, onde for possível. Beleza? Você sabia? Uma recorrente característica dos causos, então, é a utilização dessas expressões de caráter regional, né? Para compreender o caso lido ou ouvido, às vezes precisamos buscar os significados não identificados. Também é possível compreender significados a partir de inferências. Então eu penso, o que pode ser esse sentido, né? Próximo a que essa palavra está. Talvez assim eu consiga perceber melhor, então, qual é o significado. Legal, né? Muito bem. Agora, atividade número 3. Leia o trecho e responda o seguinte. Qual a variedade linguística predominante no trecho aqui acima? Justifique. Já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu notar, então, o que predomina aqui em relação à variação linguística? Qual é a variedade predominante? Vamos descobrir se vocês acertaram. Olha lá, a variedade, então, predominante aqui é a regional. As palavras tchê, melena, bolicho e guri, elas fazem parte do vocabulário regional do estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, algumas talvez vocês já sabiam, por exemplo, tchê, né, e guri, pelo menos vocês já conheciam, tá bom? E agora entra melena e bolicho também nesse contexto, beleza?
Agora, atividade número 4. Leia o trecho e responda. Ao utilizar a expressão animal, o barbeiro refere-se a uma expressão regional. Com qual sentido ela foi empregada? Já voltamos. E aí, você percebeu então com qual sentido a expressão foi empregada? Vamos ver se você acertou. A expressão então ela foi utilizada com o sentido de pessoa, rapaz desconhecido, né? Então é muito comum no sul, então o animal, né? Então chama lá alguém desconhecido. Quem é essa pessoa? Então é uma expressão corriqueira e não é ofensiva, né? No contexto deles, tá bom? Então, claro que eu não posso sair chamando as pessoas aí de animal, tá bom? É só a questão regional e deve ser observada e respeitada, beleza? Muito bem. Agora, o que nós fizemos durante a nossa aula? Lemos um causo, conhecemos os diferentes tipos de variação linguística e também identificamos as informações presentes no texto. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.